Sabe, quando a gente pensa nos milagres do Evangelho de Marcos, eles são bem mais do que simples curas. São verdadeiros atos de guerra. E é exatamente isso que a gente vai analisar aqui, como Marcos descreve as libertações e os milagres não como eventos isolados, sabe? Mas como batalhas dentro de um conflito espiritual muito, muito maior. E a ideia central é toda essa aqui. Marcos não está mostrando um ministério tranquilo, pacífico, não. Ele joga a gente direto num campo de batalha espiritual. E é essa noção de conflito, sabe? Esse é o ponto-chave para a gente conseguir entender o real significado de todos os milagres que vêm depois. Então, vamos mergulhar um pouco mais fundo nisso. A gente vai ver como Marcos constrói essa imagem de Jesus, que não é apenas a de um mestre, mas sim a de um guerreiro. Um guerreiro em confronto direto com as forças do mal, lutando para restaurar a ordem divina no mundo. E o nosso objetivo aqui é bem claro. É entender que os milagres não são atos de poder aleatórios. Eles são o que o texto chama de sinais do reino. Pensa assim, cada cura, cada libertação é uma mensagem. É uma prova de que uma nova autoridade, o reino de Deus, chegou para lutar e vencer o mal dentro do seu próprio território. Ok, mas como é que esses sinais do reino aparecem na prática? O que a gente vê no texto? Marcos mostra um padrão, e é um padrão bem claro. As ações de Jesus nessa batalha, elas podem ser divididas em, digamos, duas frentes de ataque principais. E o que é fascinante aqui é essa divisão, olha só. De um lado, tem a chamada ação direta, a libertação dos endemoniados. É o confronto aberto, sabe? A linha de frente da batalha. E do outro lado, a ação restauradora, que é a cura dos enfermos. Isso é sobre consertar o estrago, reparar o que o mal quebrou. E o ponto é, não são duas coisas diferentes. São como duas faces da mesma moeda. Duas táticas na mesma guerra. Aí a gente se pergunta, né? De onde vem todo esse poder para fazer isso? A resposta que Marcos dá está toda concentrada em um único conceito. Um conceito central. Vamos ver qual é. A palavra é autoridade. Isso aqui é crucial. Não é força mágica, não é um truque. A autoridade é o direito de dar uma ordem. É o poder legítimo sobre as forças espirituais e sobre as doenças. Essa autoridade é como se fosse a assinatura de Deus, a prova de que existe um poder superior agindo ali. É daí que vem a força para os milagres. Ok, beleza. Essa é a teoria. Mas onde é que a gente vê essa autoridade em ação no texto? Como é que Marcos junta essas duas frentes de batalha, a libertação e a cura, de um jeito bem claro? E a resposta, olha só, vem direto do texto. Lá em Marcos, no capítulo 1, as duas ações, curar os doentes e expulsar os demônios, aparecem juntas, na mesma passagem. Isso não é por acaso, não é coincidência. Marcos está mostrando pra gente, com todas as letras, a autoridade que vence a doença é a mesma que expulsa o mal. É um poder unificado e total. Então, agora que a gente tem as peças do quebra-cabeça, né? A batalha, as ações de poder e a autoridade, vamos juntar tudo. Qual é a grande mensagem que Marcos quer passar com todos esses milagres? Olha, essa sequência aqui resume tudo perfeitamente. Vamos seguir o raciocínio. Primeiro, o cenário é montado, a batalha espiritual. Depois, entram em cena as ações de poder, que são as libertações e as curas. Mas o passo mais importante é o seguinte: essas ações não são o ponto final. Elas se transformam nos sinais do reino, ou seja, provas concretas de que o poder de Deus está invadindo a realidade para restaurá-la. E aqui a gente chega no coração da coisa toda. Os milagres em Marcos não são eventos aleatórios só para impressionar as pessoas. Não, cada um deles é uma demonstração com um propósito, uma declaração de que uma batalha foi vencida. Eles proclamam que o reino de Deus tem poder supremo sobre a desordem, a doença e o mal. A vitória já está sendo demonstrada, ali, na prática. E tudo isso nos deixa com uma pergunta final para a gente refletir. Se as curas e as libertações são sinais do reino, como a gente viu, que mensagem que dura até hoje Marcos está nos transmitindo sobre a luta contra o mal e sobre a verdadeira natureza da esperança? O que será que esses sinais de autoridade divina significam para nós, hoje?